O milionário quebra regras ao se apaixonar por mendiga negra desmaiada e se surpreende. Na densa floresta tropical da Amazônia, onde o sol competia com o verde vibrante das folhas e o ar estava imerso em mistérios, um bilionário chamado Rafael Siqueira se viu em uma negociação que poderia decidir seu futuro. Ele, conhecido por seu olhar de aço e sua habilidade em manobrar até as situações mais complicadas, estava prestes a adquirir um lote de gemas raras. No entanto, nada preparou Rafael para o que estava prestes a acontecer. Enquanto tentava manter as rédeas da negociação sob controle, um movimento rápido nas sombras fez seu coração acelerar. De repente, a negociação se transformou em uma corrida desesperada pela sobrevivência. Sem pensar, ele se lançou pela floresta, suas botas pisando com força na terra úmida. O som dos passos pesados de seus perseguidores ecoava. Ele precisava de um plano, mas o que encontrou no caminho fez seu estômago revirar. Em uma clareira, ela está ali. Sob as folhas caídas e a bruma da floresta, algo despertou em Rafael. Ele nunca se importou com os que estavam abaixo dele. Um jogo de poder. Pessoas sempre foram apenas números, contratos a serem fechados. Mas ao segurá-la nos braços, sentiu uma onda de compaixão que desafiava todas as suas regras. O nó na garganta se intensificou enquanto ele a levava para longe, um novo peso se formando em seu coração. Eu não posso fazer isso, pensou, mas os sentimentos eram mais fortes do que a razão. Ela precisava dele. Enquanto fugiam, Rafael percebeu que a mulher acordava. Os olhos escuros e grandes refletiam não apenas surpresa, mas desconfiança. Quem é você? Ela perguntou, a voz rouca e trêmula. O olhar dela era de desconfiança, e Rafael sentiu a frieza se esvair. Cada palavra sua, cada gesto, era a triagem de suas intenções. Explicou rapidamente quem era, mas não conseguiu esconder seu passado, nem o da mulher, que ressoava nas cicatrizes de sua vida nas ruas, vividas em um mundo sem expectativas, onde o amanhã era um luxo. Naquele espaço hostil, o amor crescia nas sombras da selva. Ah, mas complicações viam à espreita. O cheiro de perigo estava presente. E logo um rival de negócios de Rafael, alguém que não esquecia uma ofensa, apareceu diante deles como uma cobra pronta a atacar. Mas o que ele não esperava é que essa mulher era mais do que apenas uma sobrevivente. Ela tinha suas próprias habilidades, cada vez mais evidentes em sua determinação de escapar. Cada olhar trocado entre eles prometia um novo futuro. Mas um futuro que estava sendo ameaçado pelas sombras do passado de ambos. Enquanto a selva os envolvia em um abraço perigoso, Rafael sentiu a urgência pulsando em seu corpo. Um amor inesperado, um desafio de classe, um misto de sentimentos que o deixavam em constante tensão a cada passo. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a floresta os envolvia em um abraço sufocante de sombras e mistério, Rafael e a mulher trocavam olhares intensos, tentando entender aquela conexão inexplicável que crescia a cada momento. A adrenalina pulsava em suas veias. A fuga ainda estava em curso, mas dentro de Rafael, uma outra batalha começava a ser travada. Ele queria protegê-la,
mas também precisava entender quem ela realmente era. Meu nome é Clara, disse ela com um fio de voz. Clara, repetiu ele, como se o nome fosse uma magia. O som deixava um eco em seu coração. De repente, um estrondo irrompeu na selva. Fiquei tensos. Uma árvore caiu e o chão tremia sob os pés deles. Rafael olhou para trás e o pânico invadiu seu tórax. A sensação de que algo maligno se aproximava era palpável. Vá! Ele gritou, puxando Clara para que avançassem. Mas ela hesitou. Um movimento súbito a fez parar e os olhos escuros dela se arregalaram em choque. Uma figura emergiu das sombras. Essa garantia ser sua salvação, mas a imagem que se apresentou fazia o pulso de Rafael acelerar por um motivo diferente. Era Bruno, seu antigo amigo e agora inimigo. A tensão entre os dois era como uma corda prestes a estourar. Mamãe Siqueira já tinha feito seu nome, mas a verdade era devastadora. Bruno também tinha laços com o passado sombrio de Clara. Você não deveria ter feito isso, Rafael, disse Bruno, com um sorriso sádico. Uma mendiga? Você mesmo se rebaixa ao lidar com ela. Você não tem ideia do que está fazendo. O coração de Rafael disparou. Ele não só estava em perigo, mas Clara também. As peças no tabuleiro haviam mudado de maneira que ninguém poderia prever. O que você sabe sobre ela, Bruno? A voz de Rafael estava carregada de raiva e desespero. Ah, tudo! E é melhor você me ouvir. Clara não é quem você pensa que é. Ela tem um passado muito mais complicado do que ser apenas uma mulher desabrigada na selva. A voz de Bruno tinha um tom provocador, como se ele tivesse o poder sobre eles dois. Não escute ele, Rafael! Exclamou Clara, sua voz carregada de pânico. O olhar dela procurava segurança, mas a revelação de Bruno a deixara pálida. Rafael percebeu que havia mais à história, algo que Clara não havia revelado. O ar parecia carregar o peso de um segredo prestes a ser desenterrado. Cale-se! Rafael rugiu, sem saber se falava com Bruno ou com Clara. O ambiente se tornava cada vez mais claustrofóbico, e os grupos de árvores ao redor pareciam sussurrar, como se a floresta estivesse absorvendo a tensão. Bruno deu um passo à frente, seus olhos frios perfurando os de Rafael. Ela é a filha de um dos homens que você destruiu, Siqueira. Pensei que você soubesse. O destino nos trouxe para este confronto. E a verdade, Rafael, é uma arma que pode cortar mais fundo que qualquer lâmina. O mundo de Rafael desabou. Ele ficou paralisado. Uma onda de dor atravessou o peito. Um nó formou-se na garganta. O que ele tinha feito? As peças caíam em um padrão que ele nunca poderia ter antecipado. As cicatrizes no rosto de Clara eram mais do que marcas de sobrevivência. Eram registros de um passado repleto de rancor. Clara, Rafael começou, mas não havia palavras que pudessem salvar o que estava prestes a se desdobrar. O silêncio era ensurdecedor, e os olhos de Clara gritavam por respostas que ele não tinha. Eu não sou só uma mendiga. Eu sou muito mais. E você se tornou aquilo que sempre desprezou. As palavras dela cortaram o clima, revelando não apenas seu desespero, mas também seu próprio poder. E ali, na densidade da floresta, enquanto o passado ameaçava desmoronar o presente, lutar contra um inimigo que ele mesmo tinha ajudado a criar.
ou sucumbir ao abraço sufocante do destino. O que ele faria? O que haveria no futuro se tudo o que pensava saber estivesse baseado em mentiras? A única certeza é que a floresta guardava muito mais do que segredos. Ela guardava suas vidas. Naquele instante, enquanto o silêncio pesava no ar, uma onda de dúvida atravessou Rafael. Ele encarava Clara, os olhos dela refletindo uma mistura de raiva e dor. O mundo ao redor parecia desaparecer, as árvores imensas e a sombra da floresta ganhando vida, como se quisessem ouvir essa revelação devastadora. Você não entende, Clara! A voz de Rafael falhou. Como ele poderia explicar? O passado sempre o seguiu como uma sombra, mas agora a sombra estava prestes a ser exposta à luz. Bruno sorriu, como se tivesse ganhado uma batalha. Acha que pode se redimir? Aguentou ser um monstro por tanto tempo e ainda acha que pode ser o herói? O ambiente estava eletrificado com o alvoroço entre eles. As palavras de Bruno eram facadas, atingindo o cerne de Rafael. Ele sempre pensou que o poder era tudo, que poderia comprar tudo, mas o que ele realmente destruiu. Clara se virou para Rafael, seu olhar penetrante, buscando respostas. Me diga que não é verdade, que você não destruiu minha família, que eu não sou apenas um peão no seu jogo. A intensidade daquela pergunta fez o peito de Rafael arder. Não da forma que você pensa. Mas antes que pudesse terminar, algo cortou o ar à sua volta. Um ruído ensurdecedor ecoou pela floresta, como um trovão instantâneo. As árvores estalavam, enquanto o chão tremia sob os pés deles. Rafael olhou para cima, em estado de choque. Uma enorme árvore, isolada e aparentemente saudável, começava a cair, como se o próprio destino estivesse se manifestando. Ele gritou, corram! E puxou Clara para perto dele. No entanto, a árvore despencou com uma força que parecia um ataque da natureza. Clara, em pânico, agarrou o braço dele. Mas algo inesperado aconteceu. A árvore não apenas caiu. No momento em que atingiu o solo, um elevado ruído de terra se desprendendo ecoou, enquanto uma estrutura antiga e coberta de vinhas emergia do chão. Era uma construção parcialmente enterrada, uma ruína que parecia ser um templo. A sensação de desmoronamento não era só física. Era como se todo um pedaço do passado estivesse vindo à tona. Rafael se lançou em direção à ruína, sua curiosidade e urgência superando o terror. Vem, Clara! Ele não poderia ignorar. Algo dentro dele sentia que a verdade estava escondida ali, nas sombras da construção. Clara hesitou, seu olhar fixo na construção. O que é isso, Rafael? O que está acontecendo? O medo dela era palpável, uma mistura de incredulidade e intuição de que o que encontrariam ali mudaria tudo. Quando se aproximaram, Rafael sentiu uma onda de reconhecimento. Uma cicatriz na pedra, um símbolo que ele conhecia de algum lugar. A memória era como um flash. Seu pai já tinha falado sobre isso. Sobre um lugar perdido, um confronto que ele deveria evitar. Bruno, por trás deles, riu. Você não pode escapar do passado. É aqui que tudo acaba. A frase soou como um eco de destino. Rafael sabia que a questão não era apenas sobre Clara, mas algo muito maior que os dois. Algo que afetava todas as vidas em jogo. Com a adrenalina pulsando, Rafael atirou o olhar para baixo, onde uma porta entreaberta se mostrava. Clara, percebendo a hesitação, segurou a mão dele. Vamos descobrir a verdade.
Mas você precisa me prometer que não vai deixar seu orgulho nos separar de novo. Eu prometo. Mas a palavra era um peso agora. Um voto feito em uma balança desequilibrada. No instante em que cruzaram o limiar do templo, tudo escureceu. Um burburinho na atmosfera que o cercava como uma tempestade. O que encontrariam lá dentro seria mais revelador do que nenhuma palavra externa poderia expressar. Alguém ou algo os estava esperando. E naquele momento sombrio, a única certeza que havia era uma pergunta que rondava suas mentes. Seriam capazes de enfrentar a verdade que emergiria do passado? Quando Rafael e Clara cruzaram o limiar do templo, a escuridão os envolveu como um cobertor pesado. O ar estava carregado de um cheiro úmido e antigo. Um cheiro que dizia que a história não era apenas contada, mas guardada. As paredes pareciam murmurar, como se estivessem ansiosas para revelar seus segredos. Rafael puxou Clara para mais perto, sentindo tremor em sua mão. "Está tudo bem?" ele perguntou, mas a resposta estava estampada no rosto dela, uma mistura de medo e curiosidade. A luz fraca que entrava pelas fendas das paredes iluminou uma sala decorada com símbolos e imagens que Rafael reconheceu vagamente de histórias contadas por seu pai sobre a sua família. Mas algo estava errado. Ele viu uma sequência de símbolos que pareciam se mexer, escorregadios como sombras. "Clara, eu acho que isso está ligado ao meu passado." O coração dele batia com a força de um tambor e a consciência da situação ficou gritante. Mas antes que pudesse compartilhar mais, uma voz ecoou na escuridão. "Tanto tempo esperando. Finalmente vocês chegaram." A voz profunda e ressoante fez o suor escorrer pela testa de Rafael. Na penumbra, emergiu uma figura familiar. Clara se encolheu, seus olhos ampliando-se em horror. "É você," ela sussurrou, retrocedendo, segurando a mão de Rafael como se fosse a única âncora em um mar de tempestade. "Bom ver você, Rafael." Era o pai dele, um homem supostamente falecido, a figura que ele sempre admirou e temeu. A herança que procurei por tanto tempo foi finalmente encontrada. Rafael se sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. "Pai? Como isso é possível?" As palavras saíam trêmulas, cada sílaba levando um peso insuportável. "Eu nunca morri, meu filho. Estava apenas escondido. E agora, finalmente, posso reivindicar o que é meu." Seus olhos brilhavam com uma luz intensa, uma mistura perturbadora de amor e possessão. "No que você está falando?" disse Rafael com um nó na garganta. "Todo esse tempo você trabalhou para mim, reconstruindo o meu legado. E Clara, ela é a chave." Os olhos do pai se fixaram em Clara. "Você acha que não sabia? Sua família, Clara, tem uma longa história com a minha. Um legado de vingança enterrado nas raízes dessa floresta." "O quê?" A voz de Clara se quebrou e Rafael a sentiu tremer ao seu lado. "Você está mentindo!" "Não, minha querida. Sua família estava envolvida em um pacto antigo. E eu a trouxe até você para que os dois juntos possam restaurar o que foi perdido." Ele ergueu a mão, gesticulando como um maestro da destruição. "Ou acabar com isso de uma vez por todas." Rafael sentiu uma raiva avassaladora. "Meu pai, você não pode fazer isso. Clara não tem nada a ver com o que aconteceu." "Você ainda não entende, Rafael." Ele respondeu com um calmo sorriso. "Ela é a única que pode ajudar. Ou arruinar tudo." Clara olhou para Rafael, seus olhos passando de medo para algo mais intimidador. "Eu não sou uma chave.
e não serei usada por você ou por ninguém. Nesse instante, a sala tremeu. Uma parte do templo desmoronou e um brilho intenso emergiu das sombras. Clara e Rafael foram lançados para trás, atingindo o chão com um impacto seco. As paredes começaram a rachar e a essência da verdade começou a se revelar. Um labirinto de pedras antigas e segredos obscuros. Com a adrenalina correndo no sangue, Rafael se levantou. Vá! Precisamos sair! Mas quando se virou para Clara, a expressão dela era diferente. Ela não estava mais com medo. Havia uma determinação inabalável nos olhos dela. Rafael, eu preciso saber o que eu realmente sou. A pergunta soou como um tiro disparado. O espaço ao redor deles parecia conter a respiração. O pai de Rafael apenas cruzou os braços, um sorriso satisfeito nos lábios. Parece que a verdade a encontrou finalmente. A revelação pesava no ar. A expectativa era palpável, quase insuportável. A floresta lá fora estava em silêncio, como se aguardasse uma resposta. O que Clara descobriria? E mais importante, o que isso significaria para eles? Para o amor que estava brotando entre eles em meio ao caos. A única certeza era que o abismo abaixo deles estava se alargando. E à medida que o templo se despedaçava, a verdade iria explodir como um vulcão prestes a entrar em erupção. Quando Rafael e Clara cruzaram o limiar do templo, a escuridão os envolveu como um cobertor pesado. O ar estava carregado de um cheiro úmido e antigo. Um cheiro que dizia que a história não era apenas contada, mas guardada. As paredes pareciam murmurar, como se estivessem ansiosas para revelar seus segredos. Rafael puxou Clara para mais perto, sentindo tremor em sua mão. Está tudo bem? Ele perguntou, mas a resposta estava estampada no rosto dela. Uma mistura de medo e curiosidade. A luz fraca que entrava pelas fendas das paredes iluminou uma sala decorada com símbolos e imagens que Rafael reconheceu vagamente de histórias contadas por seu pai sobre a sua família. Mas algo estava errado. Ele viu uma sequência de símbolos que pareciam se mexer, escorregadios como sombras. Clara! Eu acho que isso está ligado ao meu passado. O coração dele batia com a força de um tambor e a consciência da situação ficou gritante. Mas antes que pudesse compartilhar mais, uma voz ecoou na escuridão. Tanto tempo esperando! Finalmente vocês chegaram! A voz profunda e ressoante fez o suor escorrer pela testa de Rafael. Na penumbra, emergiu uma figura familiar. Clara se encolheu, seus olhos ampliando-se em horror. É você, ela sussurrou, retrocedendo, segurando a mão de Rafael como se fosse a única âncora em um mar de tempestade. Bom ver você, Rafael. Era o pai dele, um homem supostamente falecido, a figura que ele sempre admirou e temeu. A herança que procurei por tanto tempo foi finalmente encontrada. Rafael se sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Pai, como isso é possível? As palavras saíam trêmulas, cada sílaba levando um peso insuportável. Eu nunca morri, meu filho. Estava apenas escondido. E agora, finalmente, posso reivindicar o que é meu. Seus olhos brilhavam com uma luz intensa, uma mistura perturbadora de amor e possessão. No que você está falando? Disse Rafael com um nó na garganta. Todo esse tempo você trabalhou para mim, reconstruindo o meu legado. E Clara, ela é a chave.
Os olhos do pai se fixaram em Clara. Você acha que não sabia? Sua família, Clara, tem uma longa história com a minha. Um legado de vingança enterrado nas raízes dessa floresta. O quê? A voz de Clara se quebrou e Rafael a sentiu tremer ao seu lado. Você está mentindo! Não, minha querida. Sua família estava envolvida em um pacto antigo. E eu a trouxe até você para que os dois juntos possam restaurar o que foi perdido. Ele ergueu a mão, gesticulando como um maestro da destruição. Ou acabar com isso de uma vez por todas. Rafael sentiu uma raiva avassaladora. Meu pai, você não pode fazer isso! Clara não tem nada a ver com o que aconteceu! Você ainda não entende, Rafael. Ele respondeu com um calmo sorriso. Ela é a única que pode ajudar, ou arruinar tudo. Clara olhou para Rafael, seus olhos passando de medo para algo mais intimidador. Eu não sou uma chave e não serei usada por você ou por ninguém. Nesse instante, a sala tremeu. Uma parte do templo desmoronou e um brilho intenso emergiu das sombras. Clara e Rafael foram lançados para trás, atingindo o chão com um impacto seco. As paredes começaram a rachar e a essência da verdade começou a se revelar. Um labirinto de pedras antigas e segredos obscuros. Com a adrenalina correndo no sangue, Rafael se levantou. Vá, precisamos sair! Mas quando se virou para Clara, a expressão dela era diferente. Ela não estava mais com medo. Havia uma determinação inabalável nos olhos dela. Rafael, eu preciso saber o que eu realmente sou. A pergunta soou como um tiro disparado. O espaço ao redor deles parecia conter a respiração. O pai de Rafael apenas cruzou os braços, um sorriso satisfeito nos lábios. Parece que a verdade a encontrou finalmente. Mas antes que eles pudessem processar o que estava acontecendo, algo ainda mais inesperado aconteceu. Uma luz ofuscante explodiu do altar no centro da sala. E, para a surpresa de todos, um holograma se formou entre eles. Imagens de uma guerra antiga, cenas de uma luta entre clãs, revelações aterradoras da linha de sangue das famílias. E então, uma mulher surgiu no holograma. Era Clara, ou que parecia ser ela. Mas com uma roupa cerimonial exuberante, repleta de joias. Eu sou a verdadeira Clara, a figura disse, a guardiã desse legado. Você está enganado, pai. Eu não sou apenas uma sobrevivente. Eu sou parte de algo muito maior, algo que você não pode controlar. A revelação fez o coração de Rafael parar. O que isso significava para o amor que ele estava começando a sentir. Por ela? O que mais não sabiam sobre o passado de Clara? O templo tremeu novamente, e a imagem se distorceu, revelando vislumbres de segredos mais profundos e sombrios. Ao mesmo tempo, o chão começou a se abrir sob eles. As expressões no rosto de Rafael mudaram de incredulidade para terror. O que estava prestes a acontecer era apenas um eco do passado ou a verdadeira queda dos dois ali. Com a estrutura desmoronando em volta, a única pergunta que ecoava em sua mente era: conseguiriam eles escapar? E se sim, a que custo? E o que ficou para trás, enterrado entre aqueles segredos e revelações, estava prestes a mudar tudo, incluindo a natureza do amor que unia Rafael e Clara. Quando Rafael e Clara cruzaram o limiar do templo, a escuridão os envolveu
como um cobertor pesado. A luz fraca que entrava pelas fendas das paredes iluminou uma sala decorada com símbolos que Rafael reconheceu vagamente. A tensão crescia, e então uma voz ecoou na escuridão. Era o pai de Rafael! Ele surgiu com um olhar que misturava amor e poder. Eu nunca morri, meu filho! Rafael se sentiu rodar em um turbilhão de emoções. Como é possível? Estava apenas escondido. E agora posso reivindicar tudo, ele declarou, a luz em seus olhos quase hipnotizante. E Clara, ela é a chave. Clara recuou, o medo estampado em seu rosto. Você está mentindo! Não, minha querida. Sua família tem uma longa história com a minha, ele afirmou, e Rafael sentiu o coração apertar. O ambiente tremia e as paredes começavam a rachar. Vá, precisamos sair! Rafael gritou, mas o olhar determinado de Clara o deteve. Rafael, o que eu realmente sou? Em um momento de desespero e conflito, uma luz ofuscante explodiu do altar entre eles. Era como se toda a verdade estivesse prestes a se revelar, e Rafael não poderia desviar o olhar. Então, um holograma surgiu. E para o horror de todos, não era apenas uma imagem de Clara em trajes cerimoniais, mas também de outra mulher, idêntica a ela, mas com um brilho maligno. Eu sou a verdadeira Clara, a figura disse com um sorriso sarcástico. A guardiã deste legado. E você, apontou para Rafael, não é mais do que uma marionete. O chão sob eles tremeu violentamente. Rafael e Clara foram atirados para trás. O holograma começou a distorcer, revelando imagens de uma guerra ancestral e segredos obscuros. Rafael não conseguia processar. Estava tão atordoado que nem percebeu Clara se levantando. Seu olhar agora gélido e desafiador. Eu sou parte de algo muito maior. Clara, não! Você não pode acreditar nisso. Rafael suplicou, mas a expressão dela havia mudado. Não era mais a mulher que ele conhecia. Havia algo escuro e poderoso despertando dentro dela. Você é um obstáculo, Rafael. Preciso do legado para alcançar o que é meu. As palavras dela eram venenosas e Rafael se sentiu paralisado pela traição. O pai de Rafael atravessou a sala em direção a Clara, passando por cima do desespero do filho. Você é forte, Clara. Combinados, podemos dominar o que foi perdido. Rafael, em choque, sussurrou. Você não pode querer isso. Clara, você tem que lutar contra isso. A sala agora começava a desmoronar. Pedras caindo ao redor deles. A luz pulsante vindo do altar parecia alimentada pela tensão crescente. Clara virou as costas para Rafael, se unindo ao pai dele. Ele não entende o nosso potencial, Clara. Juntos podemos conseguir tudo. Gritou o pai, enquanto uma onda de energia começava a fluir entre eles. Um brilho intenso surgiu e as sombras da sala pareciam ganhar vida, sussurrando histórias antigas. Chega! Rafael gritou, sentindo uma onda de desespero. Ele estava perdendo Clara, e a ideia de perdê-la era insuportável. Ele correu em direção a elas, mas uma barreira invisível o deteve. Ele viu o sorriso triunfante do pai em meio ao caos. Você precisa aceitar, Rafael. Clara é minha agora, disse o pai. E as palavras explodiram na mente de Rafael como um trovão. Tudo o que ele pensou que sabia estava se desintegrando. Um estrondo ecoou e o templo começou a colapsar. Rafael olhou desesperadamente para Clara.
agora envolvida em uma aura obscura. Clara, volta contra isso. Eu não sou mais sua, Rafael, ela gritou, a força de suas palavras, atingindo-o como um golpe. A verdade se transformava diante dele. E ele estava no centro de um furacão de revelações. No exato momento em que o tempo desabava, uma rachadura se abriu sob os pés de Rafael. Ele não sabia se deveria correr ou ficar e lutar. A única certeza era a devastação que se aproximava. O que significava isso para o amor que sentiram? O que poderia restar quando a poeira assentasse? Enquanto o chão se desfazia e as paredes do templo desmoronavam ao redor deles. A única coisa que Rafael podia fazer era gritar, esperando que aquela conexão, aquela verdade que agora parecia tão distante, pudesse prevalecer, mesmo em meio ao colapso do mundo que conhecia. Quando Rafael se viu prestes a perder tudo, uma onda de desespero o tomou. O templo tremia, a luz pulsava e o chão sob seus pés se abria. Ele gritava por Clara, mas ela estava cada vez mais distante, perdida na escuridão. O rosto dela, antes familiar, agora estava coberto por uma aura de poder que ele não reconhecia. Clara, volta! Ele estendeu a mão, implorando. Mas a expressão dela era fria, distante, quase cruel. O pai de Rafael estava ali, aproveitando-se da situação, com uma serpente pronta para atacar. A conexão que havia entre eles estava começando a se desfazer. A verdade está aqui, Rafael. Você não pode mais ignorar. A voz do pai soava poderosa, quase hipnótica. Os olhos de Clara brilhavam com uma emoção desconhecida, como se a revelação a energizasse. O altar atrás deles explodiu em um brilho intenso, lançando sombras dançantes pelas paredes. De repente, uma imagem de um passado distante apareceu, mostrando Clara em uma batalha feroz, ao lado de figuras imponentes, heróis de uma era esquecida. E ao seu lado, um homem que parecia com Rafael, mas muito mais oldo e com um olhar de raiva e vingança. Não! O que é isso? Rafael sentiu como se o chão estivesse se abrindo ainda mais. A sensação de que tudo o que acreditava estava desmoronando o fez tremer. Você não percebe? Clara é descendente de um clã que não apenas sobreviveu, mas prosperou à custa do seu. O pai de Rafael ergueu as mãos, como se quisesse abraçar toda a verdade que o cercava. Ela deve restaurar o que lhe foi tirado. Eu? Eu não posso, não sou isso. Clara gritou, mas a dúvida começava a invadi-la. Rafael, o que está acontecendo? A estrutura do templo começou a desmoronar, as pedras caindo e revelando mais segredos, mais memórias. Rafael olhou de volta para o pai, um misto de horror e compreensão se formando dentro dele. Você manipulou tudo isso. Clara não é uma peça de xadrez no seu jogo. Clara, você pode ser poderosa. O pai sorriu, mas era um sorriso de desdém. Você sempre soube disso. Seu coração apenas hesitou por causa dele. Ele apontou para Rafael e seus olhos refletiram um desprezo que cortava. Não! Clara, você não precisa aceitar isso! Rafael gritou, o medo apertando seu peito. O que ele poderia fazer para trazer Clara de volta? Ela era a única que podia quebrar as correntes do destino que aprendiam. Nesse momento, uma fissura se abriu sob os pés de Rafael, fazendo-o cambalear. Mas algo mais mudou. Clara, em meio ao caos, olhou para Rafael com os olhos arregalados. Rafael, eu não sei quem sou mais. Um eco profundo ressoou pela sala, como se o templo estivesse respondendo
a confusão dos jovens. A luz que emanava do altar estava agora pulsando com uma nova intensidade. De repente, um som ensurdecedor ecoou. Em um instante vívido, Clara lançou-se para a frente, como se estivesse buscando algo ou alguém. É você, Clara. A escolha é sua, gritou Rafael, sua voz quase perdida no barulho. O olhar dela encontrou o de Rafael e, em um piscar de olhos, tudo mudou. A imagem de luta e glória se transformou em algo ainda mais chocante, um holograma refletindo um pacto ancestral entre os clãs, mostrando não só Clara, mas Rafael como parte daquela luta. As luzes começaram a girar, envoltos em uma tempestade de revelações, e antes que Rafael pudesse protestar ou fazer qualquer movimento, uma onda de força arrastou ambos para as sombras. A realidade se tornava instável, e segredos que pareciam seguros estavam explodindo como fogos de artifício numa noite escura. E no meio desse turbilhão, uma sentença reverberou. Você é a chave para tudo, Clara, mas a verdade que conhece pode ser sua própria condenação. A cada palavra, Rafael sentia o peso de um destino se desenrolar, e seu coração disparava. Isso não era apenas sobre amor, mas sobre uma luta que transcende suas vidas. Da sala desmoronava, e a única certeza que restava. Clara olhou para Rafael, o medo e a determinação misturados em seu olhar. O que eles fariam a seguir? A única esperança era que ainda houvesse tempo para o escolher outro caminho. Quando Rafael viu o rosto de seu pai no holograma, o chão parecia ceder sob seus pés. Pai, isso não pode ser verdade! Sua voz ecoou, angustiada. Ao lado dele, Clara recuou, a luz da verdade aparentemente a sufocando. Você não entende, Rafael. O legado que sua família escondeu por tanto tempo está nas veias de Clara. É hora de ela assumir seu papel. O pai de Rafael falava com uma segurança que assustava. Mas Rafael sentia que a verdade estava escorregando por entre seus dedos. Clara, você precisa lutar contra isso. Ele se virou para ela, buscando aquele olhar familiar, o conforto que o mantinha firme. Mas Clara agora tinha os olhos fixos no holograma, como se estivesse hipnotizada. É como se tudo que ela conhecia se desvanecesse, sua identidade se tornando uma sombra. Clara começou, mas uma explosão de luz interrompeu. O templo tremeu e telhas começaram a despencar. Rafael não tinha mais tempo. Ele agarrou Clara pelo braço. Vem, precisamos sair. Mas Clara estava paralisada. Rafael, eu preciso entender. E neste momento de hesitação, a luz combinada com a escuridão começou a se entrelaçar. Silhuetas se formaram, desenhando figuras de guerreiros e rituais. Rafael sentiu um nó na garganta. O que isso significava para eles? Então o pai de Rafael estendeu as mãos. Venham, a verdade está aqui! Com um gesto que evocou uma força cruel. As paredes do templo começaram a se desmaterializar, revelando segredos que não deviam ser vistos. Era uma lufada de ar fresco misturada à podridão de memórias. Chega! Rafael gritou, sua voz quebrando. Ele não podia permitir que o passado dominasse a vida deles. Mas tudo o que conseguia vê-la era Clara, seu semblante se contorcendo entre poder e dúvida. Em um momento, ela estava firme, e no outro, parecendo frágil e perdida. O pai de Rafael finalmente deixou escapar o que realmente fazia parte daquela herança sombria. Você, Clara, você é a reencarnação da nossa rainha, a única capaz de resgatar o que perdemos. A revelação explodiu como um trovão. Não! Isso não pode ser verdade.
gritou Rafael, o coração batendo freneticamente. O mundo ao redor parecia girar, e ele lutava para processar a possibilidade. A pressão aumentava, e um silêncio mortal caiu sobre eles. Clara finalmente voltou para si, e seu olhar trouxe uma intensidade que Rafael nunca havia visto. Se sou realmente isso, então o que você quer que eu faça? Sua voz tremia, mas havia uma chama ardente em seu olhar. Você deve escolher. Você pode aceitar seu destino e controlar o poder que vem com ele. Ou pode lutar e nos condenar a todos, disse o pai. E ao mesmo tempo, os símbolos nas paredes começaram a brilhar intensamente, como se a própria floresta estivesse respondendo. Mas enquanto eles debatiam, Rafael sentiu um movimento atrás de si. Ele se virou rapidamente para ver uma sombra emergindo da escuridão. Era Bruno. Com um sorriso triunfante, ele declarou: achou que me livraria tão facilmente? O jogo apenas começou. E em um movimento rápido, ele ativou um dispositivo que estava preso ao seu braço. Uma explosão de energia envolveu o templo, lançando Rafael e Clara ao chão. Uma onda de luz os envolveu, fazendo com que instantaneamente tudo parecesse distante. Quando a luz diminuiu, Rafael se levantou, mas algo estava profundamente errado. Clara tinha desaparecido. Onde estava ela? Você pensou que poderia escapar, Rafael? Bruno riu. Você nunca soube a verdade sobre ela. As raízes de Clara estão mais entrelaçadas com o seu passado do que você imagina. Ele apontou para uma fenda que se abriu no chão, sugando tudo em seu caminho. Rafael sentiu um frio na espinha. O que você está dizendo? Ela não é apenas uma sobrevivente. Clara foi criada para romper com você. O destino dela é afastar-se dos que lhe causaram dor. Sabe o que ela fará se me seguir? Bruno sorriu, um sorriso de certeza. A revelação o atingiu como um soco no estômago. E, em meio ao caos, ele se lembrou do que o pai dissera. Clara era a chave para tudo. Desesperado, ele correu em direção à abertura. Clara, onde você está? Mas a resposta veio velozmente, quando ele viu a voz ecoando em seu coração. Era Clara, não como a mulher que ele conhecia, mas como uma figura cercada por sombras e luz. A batalha pela sua alma estava apenas começando, e a pergunta pulsava como um tambor em sua mente. Até onde eles estariam dispostos a ir para se encontrar novamente? Rafael se viu cercado por sombras, enquanto o templo desmoronava. O caos ao seu redor era ensurdecedor. O eco de pedras caindo e o crepitar do altar preenchiam o ar. Ele não conseguia tirar os olhos de Clara, que estava cada vez mais distante, cercada por um halo de poder e dúvidas. Com o coração na mão, ele gritou: Clara, precisa voltar para você mesma. Mas naquele momento, algo mudou. A luz do altar começou a pulsar de uma maneira intensa e quase hipnotizante. E antes que Rafael pudesse processar, uma onda de energia quase sobrenatural se expandiu pela sala. Clara pareceu hesitar, e isso abriu uma fresta de esperança no coração de Rafael. Rafael, eu não sei quem sou mais, Clara declarou, sua voz tremendo com a intensidade das revelações que a cercavam. Mas, à medida que ela falava, os olhos dela capturaram algo nas sombras. A expressão de Clara mudou de confusão para determinação. Eu não sou um peão, eu sou mais forte do que isso. Uma onda de luz explodiu do altar, e algo sombrio, uma sombra indistinta, saiu disparada em direção a Clara. Rafael sentiu seu coração disparar. Não!
Ele tentou alcançá-la, mas era como se uma barreira invisível o mantivesse distante. Mas a sombra não se dirigiu apenas a Clara. Com um movimento rápido, revelou-se uma figura antiga, um ser imponente e indistinto, que flutuava entre os pilares. Finalmente, a verdadeira herdeira do legado. A voz profunda parecia ressoar em todos os cantos da sala. Vocês achavam que podiam escapar da história que escreveram. Rafael percebeu que a figura tinha a mesma aparência de Clara, mas seus olhos brilhavam com um fervor maligno. Era como se uma parte dela estivesse sendo reivindicada por essa entidade. O que está acontecendo? Clara! A angústia pulsava em sua garganta. A figura sorriu, um sorriso que contava lendas de séculos. A verdade, Rafael, é que Clara não é apenas a chave. Ela é uma das guardiãs do poder ancestral e você nunca deveria ter cruzado o caminho dela. Clara, não escute isso! Ele gritou desesperado. Mas Clara olhou para a figura, como se estivesse em um transe. O que você quer de mim? A pergunta soou estranha. Não era mais apenas regra, mas uma chamada de algo mais profundo. Rafael teve um flash de desespero. Em um movimento rápido, a figura gesticulou e o ar ao redor começou a brilhar com correntes de magia antiga. Você, Clara, pode finalmente reivindicar o que é seu. O poder que foi lhe negado, a verdadeira força da sua linhagem. A sombra ecoou. A luz se intensificou e a sala parecia chacoalhar, como se o próprio templo estivesse em conflito, disputando quem realmente possuía o poder. E então, em uma reviravolta chocante, a verdadeira identidade de Clara começou a se revelar. A cada palavra, mais lembranças surgiram em flashes. Imagens de guerras, pactos e segredos ancestrais passaram como um filme diante de seus olhos. Rafael se lembrou do que Bruno dissera. As raízes de Clara estão entrelaçadas com seu passado. Ele não podia mais ignorar. Subitamente, uma verdade devastadora se instalou no peito de Rafael. Clara não era apenas uma sobrevivente. Ela era uma parte integrante de tudo aquilo, ligada não só ao poder, mas a um destino que Rafael nunca poderia ter previsto. Você é uma das guardiãs, ele sussurrou. Sim, e meu poder é maior do que você imagina. Clara, agora revelando um olhar de confiança. Mas para eu aceitar isso, você precisa confiar em mim. E no instante em que essas palavras foram ditas, uma fenda se abriu sob eles, sugando tudo em um turbilhão. Rafael tentava resgatar a sua Clara, mas a realidade estava em transição. Os laços que os uniam estavam se desfazendo à medida que a figura se tornava mais forte. Clara! Ele gritou, enquanto seus dedos se estendiam em direção à escuridão. Rafael! A voz dela ecoou, mas veio como um chamado distante, quase irreal. E antes que seus olhos pudessem se ajustar à mudança, tudo ficou em silêncio. A sala desapareceu, e a única coisa visível era uma luz ofuscante. No vazio imenso, Rafael sentiu um pedaço de seu coração despedaçado. Ela não era apenas Clara, ela era a chave de algo grande, algo que ele não compreendia. Enquanto a luz os envolvia, ele começou a duvidar de tudo, até mesmo de sua própria identidade. Eles podiam ser a salvadora ou o destruído. Mas assim como os ecos de sua determinação, surgia a pergunta que permeava o ar. Será que essa jornada os levaria a se reencontrarem ou a uma separação eterna? Uma nova sombra se formou e Rafael sentiu o peso do destino sobre seus ombros. O que aconteceria a seguir?
A única certeza era a incerteza, e no fundo de seu ser, ele percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. Enquanto a luz ofuscante os envolvia, Rafael e Clara se viam novamente no centro da tormenta. Ele estendeu a mão, desesperado, tentando alcançar aquele brilho que agora parecia um novo mundo. "Clara, volta! Nós conseguimos juntos!" gritou, a voz rasgando o silêncio. Mas Clara hesitava. O brilho a atraía e, ao mesmo tempo, a afastava. "Rafael, eu preciso entender quem eu realmente sou", disse, com um olhar fixo na luz, como se visse em suas profundezas a resposta para todas as suas perguntas. O pai de Rafael observava, um sorriso irônico nos lábios. "É a hora dela, Rafael. Não pode impedir o que está destinado a acontecer." As suas palavras ecoaram como um eco distante, mas a determinação de Rafael era mais forte. "Não, você não controla isso. Clara, você é mais do que qualquer legado ou tradição. Você é você", revelou Rafael, lutando contra a maré de poder que o cercava. A cada palavra, sentia o chão tremer sob seus pés. As paredes do templo caíam e o céu parecia em chamas. Clara finalmente virou-se para ele, e nos olhos dela, Rafael viu um reflexo de tudo o que viveram. A dor, o amor, o medo. "Rafael, se eu for e eu ficar com esse poder, o que isso significará para nós?" perguntou, a vulnerabilidade na voz quase o desarmando. "Significará que estamos juntos, sempre, não importa o que venha", ele retrucou, a emoção nos olhos dele, iluminando a escuridão que o cercava. E então tudo pareceu congelar. Num último esforço, Clara se adiantou, antes que o universo se quebrasse. "Se é verdade, então me ajude a escolher. O que faço se esse poder me consumir? Se eu me tornar algo que não conheço mais?" Sua angústia atravessou o espaço como uma flecha. E naquele instante, Rafael percebeu. O amor deles era a única resposta. "Só você pode decidir, Clara. E eu estarei ao seu lado, independente de sua escolha." O peso da verdade pesava nos ombros dele. E, ao mesmo tempo, uma onda imensa de esperança emergia. A luz que envolvia Clara começou a brilhar intensamente. O altar pulsava e a essência do templo estava em choque, como uma serpente se retorcendo. Ela estendeu a mão novamente. "Então, vamos juntos, que o passado não nos defina", exclamou. E, nesse momento, um brilho mágico envolveu ambos, formando uma barreira protetora, enquanto tudo ao redor desabava. A figura sombria de Bruno começou a se dissolver na luz, e Rafael ouviu seu grito, que se transformou em lamento distante. O pai de Rafael, no entanto, parecia se contorcer de ódio e frustração, incapaz de aceitar a escolha deles. "Vocês não podem fazer isso!" E num último grito, o templo explodiu em luz e sombras, como uma supernova. E em meio ao caos, inesperadamente, tudo parou. A luz se dispersou, revelando um céu claro e estrelado. Rafael e Clara estavam de pé, em um lugar seguro, longe da destruição, rodeados por árvores frondosas e um ar fresco. Eles estavam juntos, mas o peso das decisões ainda pairava entre eles. "Conseguimos!" disse Clara, a voz suave, mas cheia de emoção. "Mas o que vem agora, Rafael?" Ele olhou nos olhos dela, percebendo que aquela era apenas uma nova jornada. "Não sei, mas sabemos que o amor nos trouxe até aqui, e isso é a nossa força." Enquanto o sol começava a nascer no horizonte, uma nova esperança surgia. Eles poderiam não saber o futuro, mas juntos, qualquer caminho seria um novo começo. Se você se emocionou com esta história,
Não deixe de se inscrever imediatamente no canal. Este é o momento para demonstrar seu apoio e não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Você precisa compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para fazer isso. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.